Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, torcedor goiano, seja bem-vindo ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição dos Dois Toques. E nesta aqui nós vamos falar sobre esse momento do Goiás dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Brasileiro da Série B que vai entrar agora na reta final, 26 rodadas, 68% da competição já foi, restam apenas 32% para concluir essa Série B, ou seja, nós vamos entrar no último terço da competição, agora é o que se chama de reta final, e com isso, né, para debater esse tema, recebo aqui dois grandes companheiros, dois grandes nomes da imprensa goiana, o Charlie Pereira e o André Isaac. Olá, André, tudo bem com você? Olá, Geliezer, um abraço para você, um abraço para o Charlie Pereira e para todo mundo acompanhando, ligado aqui no canal Futebol 62, essa sensação que fala exclusivamente do futebol goiano. Fala, Charles, tudo bem contigo? Tudo bem, grande Geliezer Paulo, um abraço para o André Isaac, vou usar aqui o bordão do José Carlos Rangel, eu aqui, vocês aí, é uma distância que nos separe, e ao fundo ali do André Isaac, né, o companheiro, o cronista, né, Humberto Castro, que esse ano passou, né, uma dificuldade muito grande, né, com o Anápolis ali muito próximo de um rebaixamento, mas que ao final da competição tudo deu certo, né, o time se livrou e acabou fazendo uma grande temporada, né, não foi tão bem ali, ele foi mal ali naquela decisão do Campeonato Goiano, né, naquele último tempo contra o Vila Nova, porém, né, acho que foi uma grande campanha do Anápolis, precisa ser exaltada aí essa grande temporada. Alô, alô, Humberto, satisfação, hein? Satisfação, André, o Humberto, que corriqueiramente posta nos grupos do WhatsApp aí, Anápolis, o maior do interior. É uma marca registrada aí do Humberto, o seu GIF, né? Olha só, André e Charlie, vou colocar aqui para vocês a tabela do Campeonato Um tema, Brasileiro, né? Ela é muito conhecida pelo torcedor. O Goiás aparece aqui em segundo lugar, 45 pontos. 5 a mais do que o Novo Horizontino. Por que o Novo Horizontino? Porque o Novo Horizontino é o quinto colocado com 40 pontos. Essa é a classificação geral até agora. Agora, um ponto que preocupa André e Charlie. Se a gente buscar apenas a classificação do retorno, vocês não estão vendo o Goiás aqui nessa primeira, porque ele está muito embaixo. O Goiás tem a 15ª campanha do retorno, a mesma pontuação do Avaí, que tem ali a 14ª campanha, os dois somaram apenas 8 pontos em 7 jogos. Então você tem um Goiás segundo colocado na classificação geral, mais um Goiás 15º colocado na classificação do retorno, que até agora tem 7 rodadas, ainda restam 12 para a conclusão do retorno. A Universidade Federal de Minas Gerais, através do seu departamento de matemática, ela dá ao Goiás nesse momento, Charlie e André, 72% de possibilidade de acesso. Esse número já bateu lá acima de 88, 89, neste momento é 72%. O único time que tem mais probabilidade que o Goiás agora é o Coritiba com 88%, mas o Goiás caiu já perto de índices que ele já teve nessa Série B. Trazendo esses números aqui para vocês, André, você acha que o Goiás corre um risco real de ficar fora do G4 ao final desse Campeonato Brasileiro da Série B, ou ele é um risco, vamos dizer assim, muito pequeno? Olha, é um sinal de alerta que com certeza está aceso nesse momento lá no Goiás. Se o Goiás continuar com esse aproveitamento que está no segundo turno, não chega a 60 pontos. Isso é certo. Então, ele tem que melhorar o seu aproveitamento. Você deve lembrar, Geliese, quando terminou o primeiro turno, a gente chegou a comentar, ó, para ficar fora, o Goiás vai ter que diminuir demais o seu aproveitamento. E ele diminuiu. Até agora ele diminuiu. Então, a gente colocava, ó, se cair para 50% o aproveitamento, que era de 65%, sobe tranquilo. Então, o Goiás caiu, tá com o quê? No segundo turno, o aproveitamento, acho que é 38, né? 38% de aproveitamento. 38. 38. Então, tem que subir.
acredita-se que com 6 vitórias seja suficiente dos 12 jogos. Então, é um aproveitamento bem possível. Eu vejo o Goiás com potencial, eu vejo o Goiás com elenco, eu vejo o Goiás com camisa, eu vejo o Goiás com força. Para mim, o time está passando um momento de instabilidade. Eu acredito que vai voltar ao normal. Talvez não do jeito que estava no primeiro turno, mas vai voltar a ser o suficiente. Olhando os próximos jogos, olhando a capacidade da equipe, a capacidade da torcida, eu acredito que o Goiás não vai deixar escapar. Se escapar, vai ser uma surpresa muito grande, vai ser uma decepção. E, aliás, vai até surpreender no aspecto de que a última vez que um campeão do turno não conseguiu subir foi lá em 2006, né? Parece que foi o Criciúma, né? Tem muitos anos que isso não acontece. Então, vai ser uma surpresa muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que o Goiás vai deixar escapar esse acesso, não. O André até falou de manter o aproveitamento, nesse aproveitamento de 38%, aplicado às últimas 12 rodadas, Charlie, esse aproveitamento de 38%, o Goiás somaria entre 13 e 14 pontos, porque não tem ali um número exato, né? Ficaria nessa faixa entre 13 e 14 pontos, com 45 que o Goiás tem, o Goiás ficaria com 58 ou 59, se ele mantesse esse aproveitamento do retorno, de apenas 38%. Entre 58 e 59. Então, no que o André coloca, ele está absolutamente correto. No aproveitamento do Goiás atual do retorno, o Goiás não sobe. O Goiás precisa melhorar. Você vê, Charlie, esse risco do Goiás ficar fora como um risco iminente ou para você é um risco muito pequeno? Não, é um risco real. É um risco real, porque a gente está avaliando o que está acontecendo nesse momento. O Goiás, da primeira parte do campeonato, ele não está em campo nos últimos jogos, nesses jogos do retorno. E aí eu quero trazer duas situações que vão além dos números. O Goiás vai ter, nos seus 6 próximos jogos, adversários, né, que estão numa situação distante da briga pelo acesso. Muitos estão lá embaixo mesmo, é briga de fugir de Z4, outros estão numa situação de meio de tabela, por exemplo. Tem um clássico contra o Atlético, é um jogo difícil, ok, mas é um Atlético que não está ali na 5ª posição, não está brigando nesse momento por acesso, né? O Goiás tem agora Paysandu, Ferroviária, tem o Atlético e tem outros adversários que tem o Atlético, né? Tem o Atlético, adversários assim que não Volta Redonda. Não são tão qualificados como outros, né? Já a parte final do campeonato, Gerliezer, o Goiás só tem time que está brigando pelo acesso. Só time que está ali, né? Entre eles o Atlético Paranaense, que é a grande surpresa das últimas rodadas, que está brigando aí. Muita gente meio que falou assim, o Atlético Paranaense é aquele grande que caiu, sentiu o baque da Série B, vai ficar um ano nela, talvez se organize para voltar depois. Não, o Atlético Paranaense deve voltar já esse ano, porque o time está crescendo bastante, está a 2 pontos do G4. Então, eu acho que essa sequência é muito favorável ao Goiás. O Goiás vai jogar com 8 desfalques aí. Se o Mancini pudesse escolher um adversário, seria ou a Ferroviária, ou o Atlético, ou o Paysandu, ou o Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo o Botafogo tendo vencido o Goiás recentemente. Seriam esses adversários que o Mancini ia escolher. Ele ia querer, com 8 desfalques, pegar o Atlético Paranaense, pegar o Novo Horizontino, pegar o Cuiabá, pegar o Criciúma, né? Agora, outra questão também que eu quero trazer além dos números. Hoje, eu ouvi uma entrevista do zagueiro Messias. O Messias deu entrevista nessa quarta-feira, onde ele disse o seguinte, não sei se foi o Caio Munif que perguntou aí da PUC TV, da nossa PUC, André, sobre a questão do rendimento do Goiás no primeiro e no segundo turno, um pouquinho do que a gente está falando. Ele falou assim, olha, normalmente no primeiro turno, né, a gente não pega os times ainda montados, né? A partir do segundo turno, os reforços começam a chegar, a janela está aberta, os times começam a melhorar. O segundo turno é mais difícil. Disse isso. O Goiás está disputando o segundo turno.
O Goiás não está disputando o primeiro. E o Goiás reforçou, né? Exato. Todo mundo reforçou. O Vila trouxe reforços, o Atlético, alguns clubes trouxeram mais, com mais qualidade ou não. O Goiás trouxe reforços. Trouxe Moraes, trouxe Rato, trouxe Benite. O Tite veio aí também na metade da competição. Trouxe agora o Brian, lá do meia, lá do CSA. Então, o Goiás teve os seus reforços. Esses reforços ainda não conseguiram fazer como reforços de outros clubes, né? Melhorarem a qualidade, elevarem a capacidade. Então, Roger Lieser, existe um risco real. Estou analisando o Goiás de momento. E o Goiás de momento não é aquele Goiás, está muito distante do Goiás do primeiro turno. Não são só os números, não é só o aproveitamento, é você olhar em campo. É um time nervoso, um time em muito momento desorganizado, apático, sem a luta, né, que uma Série B exige. Agora essa E outro declaração aspecto, né, isso aí Charles? é um absurdo, né? Absurdo aí a declaração sobre reforço, né? O Goiás se É, reforçou também, ué. Isso é uma bobagem. Até o Goiás se reforçou muito melhor do que os e- outros. Todo mundo queria um Wellington Rato. O Goiás foi lá e buscou. O Moraes serve para jogar num monte de time aí, ó. O Goiás foi lá e buscou. O Goiás não trouxe mais reforços também, porque várias posições já estão preenchidas, né? O Goiás já tinha volante suficiente, já tinha zagueiros. Foi e buscou o Tite no Fortaleza, ganhando a bagatela. Deve ser um dos maiores salários da Série B. Então, essa desculpa do Messias aí, ela é esfarrapada. Agora, um detalhe, Geliezer, que eu coloco assim, que me tranquiliza para o lado do acesso do Goiás, é que, ao mesmo tempo que a gente calcula nesses jogos que o Goiás precisa ter uns 50% de aproveitamento, para alguém ficar na frente do Goiás, ele teria que ter mais do que 50%. E hoje, se você olhar na classificação do segundo turno, por exemplo, está lá o Palmeiras, que tem 65% de aproveitamento no segundo turno. Aí os outros estão com 57%. Então, os que vierem atrás, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Chapecoense, eles vão ter que ter um baita aproveitamento também para passar o Goiás. Então, eu vejo que o risco existe, mas se o Goiás tiver um pouquinho de pé no chão, é, recobrar um pouquinho do futebol que ele tinha no primeiro turno, ele vai conseguir o acesso. eu também vejo o risco existente, mas é um risco controlável para mim. Não é aquele risco que você não tem um controle sobre ele, como, por exemplo, vamos pegar aqui o Remo, tá ali, vai, não vai. É um risco que ele não tem controle em cima dele. Agora, o risco do Goiás, para mim, é um risco controlável. O Charles falou dessa questão da desorganização do Goiás, né? Eu acho que o Goiás tem um outro problema que para mim ficou muito evidente nesse retorno. O Goiás se desconfigurou como time. Lá no início, o Mancini tinha um time padrão, o torcedor quase decorou ele, né? O Tadeu, o Caito, o Messias, lá atrás era com o Lucas Ribeiro, aí o Lepo na esquerda, depois que ele saca o Moraes, aí ele tinha o Marcão, o Juninho e o Elton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Hoje o Goiás não tem mais isso. A cada time, a cada jogo é uma novidade. É 3, 4, 5 modificações e de novo. Para esse agora, o Mancini vai ser obrigado a mudar, né? E pelo menos 5 caras novas o Goiás vai ter, porque dos jogadores que começaram o jogo contra o Coritiba, 5 estão suspensos. Então terá no mínimo 5. Mas em vários outros foi opção do Mancini. Em colocar 3, 4, 5 jogadores, muda o esquema, muda o jogador, improvisa o jogador. Eu acho que o Mancini também ele precisa reencontrar um time. Se ele reencontrar um time, a tendência, eu acho, é que o Goiás suba sem muito sofrimento, né? Não vai subir faltando 3 rodadas, mas você sobe sem aquele sofrimento extremo, como já aconteceu em outras edições. Mas se ele continuar nessa variação interminável de jogadores, aí eu acho que ele pode trazer uma pressão ainda maior para dentro do Goiás e deixar o time esmeraldino numa situação muito complicada. Obrigadão, André, por participar conosco mais uma vez aqui no Dois Toques do Futebol 62. É isso aí, valeu, Geliezer, um abraço, Charlie, e até a próxima. Valeu, Charlie, obrigado por estar conosco outra vez. Abraço, companheiros, um abraço a você que nos acompanha aqui no Futebol 62.
E você, torcedor, deixa aí nos comentários. Você acha que o Goiás corre algum risco de ficar fora da primeira divisão no ano que vem? Que risco é esse? Por que que corre esse risco? Deixe a sua participação, porque ela vale muito para a gente também. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.